Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos retomar a leitura do livro de Êxodo a partir do capítulo 18, versículo 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, não é Miriam, é Midian. Midian foi um dos filhos de Abraão e Quetura, e desse filho, Midian, nasceu uma nação que se espalhou ali pela região da Arábia, mesma região onde tinha também os descendentes de Ismael. Então vamos lá. Jetro era sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as palavras que Deus tinha feito a Moisés e a Israel. Perdão, disse palavras, né? Ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, me desculpem, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos, os de Moisés, não é? E sua mulher, a Moisés, no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e teus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfacelarás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza,
e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Esse foi o verso 22. Eu faço uma pausa. Não sei se era disso que o pastor Luiz estava pensando. Muita gente diz que Jetro foi o pai da departamentalização. Exatamente, né? A falta Peraí, que eu já estou sem o microfone de lapela. Eu vou fazer só a ênfase e o senhor faz o complemento. Porque o senhor é muito capacitado. A função que o senhor exerce é exatamente isso. Eu não quero, a oportunidade é sua, eu não quero intervir. Eu queria apenas fazer uma observação. Quantos homens perdem famílias, perdem empresas, perdem negócios, perdem entidade porque não tem coragem de passar autoridade para ninguém. É ele de manhã, é ele de tarde, é ele de noite, é de dia, tudo é na mão dele, tudo depende dele, ele é quem manda, ele é quem pode. Quando Deus nos ensinou que não é assim, através de Jetro, né? De Jetro, que foi a Moisés, que era superior a ele, e disse: Moisés, está errado. E assim Moisés se comportou. Ele divide, repassa a autoridade, dá autoridade à tua mulher, dá autoridade ao teu filho, dá autoridade ao teu vizinho, dá autoridade ao teu gerente, porque do contrário tu não vai suportar. Muito obrigado, viu, irmão? Mas a palavra é sua, não é minha. Exatamente, a concentração de poder nas mãos de um só nunca dá certo. Não dá certo. Nunca dá certo, porque um só nunca consegue ver todas as nuances. Eu também queria aproveitar, já que eu falei que tem gente que diz que Jetro foi o pai da departamentalização, isso não é ponto pacífico, há quem conteste, tá? Mas que aqui ele deu uma excelente dica, deu. Porque 600 mil pais de família para um homem julgar, não tem condições. Então vamos continuar a partir do verso 23. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e o expôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, e maiorais de 100, e maiorais de 50, e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo, o negócio árduo que traziam a Moisés, e todo o negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu povo, o qual se foi à sua terra. Eu vou fazer outra pausa agora que terminamos o capítulo 18, certo? Eu gosto sempre de lembrar que muita gente, inclusive Filon de Alexandria, o filósofo, né? Muita gente vê que parece que em algum momento a Torá, a lei judaica, portanto, isso que a gente está lendo aqui, lançou influências sobre a filosofia grega. Ah, mas como é possível? É anterior e é muito parecida. Pode ser duas correntes de pensamento que convergiram para o mesmo ponto? Pode, mas a gente sabe que os gregos tinham intercâmbio com os fenícios, e os fenícios viviam ali em Tiro, Sidom, são nações sempre citadas na Bíblia, não é? O próprio Elias foi enviado para Sarepta, uma cidade da região fenícia, não é? Jesus também andou por lá, mas Jesus foi depois da filosofia, não é? Então, antes da filosofia teve a Torá. Por que não navegadores fenícios, já que eles eram os maiores navegadores de sua época, que tenham passado pela Grécia, não teriam levado até lá nuances da lei judaica que influenciou os filósofos? O próprio Sócrates, lá em Fédon, disse que aprendeu com sábios do Oriente. Ora, do ponto de vista de um grego, Israel é Oriente, certo?
Israel ficava a leste, portanto, no Oriente. É certeza? Não é certeza, mas é possível? É possível. Porque o pensamento converge em diversos pontos, né? Em diversos pontos. Então vamos prosseguir, vamos ler o capítulo 19 a partir do versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarai aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu vou dar outra paradinha aqui, porque eu comecei a introdução sobre a questão da filosofia grega e esqueci, né? Xenofonte nos conta que quando Ciro conquistou a Babilônia, ele passou pela mesma situação de Moisés. E ele também, depois de 3 dias sendo sufocado pelo povo, julgando desde de manhã até o entardecer, sem alimentação, o rei da Babilônia sem alimentação, ia comer no jantar, não é? Aí ele disse: espera aí, vamos botar juízes aqui. Ora, quem estava na Babilônia? O povo de Deus. Será que algum judeu foi lá dar ideia a Ciro, hein? Xenofonte é autor da Ciropedia, certo? Quem um dia tiver a curiosidade de ler a Ciropedia vai ver que Ciro passou por isso. Vamos prosseguir. Eu li o que? O 19:5, vamos a partir do 19:6. E vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Vamos nos apresentar a Deus com vestes limpas. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia, o que é que essa de terceiro dia nos lembra, hein, gente? O que é que aconteceu no terceiro dia? Terceiro dia, ressurreição de Jesus. Não é? Ao terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará os limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá, nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou acetado. Acetado é flechado, tá? Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial.
E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo, para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegaram ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor se não lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, presta atenção, nem tu, nem teu servo, nem tua filha, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Eu vou ler de novo porque eu acho que eu pulei um pedaço. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Presta atenção, é um dia para descansar, até o animal é para descansar. Agora vamos ao versículo 12 e seguintes, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja que é um mandamento seguido de promessa. Entre os 10, os chamados 10 mandamentos, não é? É o primeiro que aparece, é o único que aparece aí, seguido de promessa. Há outros mandamentos que também são seguidos por promessa, certo? Mas nesses 10 é o único que é seguido de promessa. O 13, não matarás. O versículo 14, não adulterarás. O versículo 15, não furtarás. O versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.
E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém. Glória a Deus. O povo teve medo da voz de Deus. O versículo 20 diz: E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o 21: e o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. No 22: então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. E seguindo: não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, que é aquela polida, né? Trabalhada. Certo? Trabalhada. Por quê? Porque você bate na pedra. Não o farás de pedras lavradas. Sobre ele levantareis o teu burril. Peraí. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-lo-ás. O burril era um formão para ir lapidando a pedra, certo? Estava proibido, porque seria uma profanação. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Aí a gente aprende um negócio interessante. Parece que o judeu não usava nada por baixo daquela bata deles, não é? Por isso que mais adiante Deus vai ordenar que se faça calções para os sacerdotes, não é? E a gente começa a entender melhor porque é que Mical teve tanta raiva quando Davi saltou diante do povo. Davi. Como é que o rei faz isso? Entendeu? Bom, eu podia iniciar o capítulo 21, mas eu acho que vai estourar o tempo. Inicia o capítulo 21? Não, deixa para outro. Então vamos encerrar por aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí da harpa para tirar aqui do pé. Depois do irmão Luiz.